Vamos começar então. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Natália Bazan, sou médica, trabalho com terapia, principalmente com hipnose, mas com terapias da parte de saúde mental e tenho trabalhado bastante a questão da ansiedade, tratamento de ansiedade, porque foi uma demanda que surgiu agora com a quarentena. Inclusive, saiu agora na segunda-feira um estudo que demonstrou que dentro dos 16 países estudados, o Brasil é o que tem o maior número de pessoas com ansiedade. Então, é algo bem preocupante, né? E o Brasil já era, né, considerado o país mais ansioso do mundo. E também foi visto nesse estudo que o número de pessoas com depressão durante um mês de quarentena dobrou, ou seja, cresceu 100%. Tá? Então a gente tem falado bastante disso, principalmente da ansiedade, que é o que o pessoal tem procurado mais ajuda. E hoje vamos falar sobre por que eu não consigo tratar minha ansiedade? Ou será que a minha ansiedade tem tratamento? Não é isso? Motivos pelos quais as pessoas não conseguem ter um tratamento eficiente, né? Fazer o tratamento e falar, não, fiquei bem. Algumas pessoas conseguem? Sim, conseguem. Inclusive, eu sou a prova viva disso, eu vou contar para vocês. Mas, na maior parte das vezes, não. E aí fica muito essa sensação, essa ideia falsa de que não tem jeito de tratar, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, para quem chegou aí e eu já estava falando e não cumprimentei, oi, boa noite para todo mundo. Não vai dar tempo hoje de ficar falando nome por nome, porque hoje o tempo está apertado mesmo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês mandam aí, na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Mas então vamos lá. Comigo não dá certo. Quem é aí que sofre de ansiedade, já sofreu ou conhece alguém próximo que você tem vontade de ajudar e você já viu essa pessoa falando isso? Comigo não dá certo. Aí ela acredita que é impossível viver sem os sintomas, né, que ela tem, essas dificuldades que ela tem, ou ela acredita que isso faz parte dela. Aí se você tenta conversar, a pessoa acha que você não entende ela, né, ou a pessoa que está sentindo sente que ninguém entende ela, e muitas vezes se sente sozinha, se sente perdida mesmo, né? É muito comum às vezes que a pessoa tente conversar com amigos, só que como ela fica patinando ali, sempre naquilo, os amigos acabam, chega uma hora que eles já não aguentam mais, já não tem mais tanta paciência, ou às vezes chega aquele amigo cheio de boa intenção e fala, procura ajuda, procura terapia, e a pessoa ansiosa que tende a achar que tudo é pessoal, o que ela começa a achar? Meu amigo não gosta de mim, meu amigo não quer me ouvir, meu amigo que devia me entender não me entende, se nem meu amigo me entende, quem é que vai me entender? Ou um familiar, alguém mais próximo, não é? Então, isso acontece e acontece muito. Outra coisa, a pessoa que sofre de ansiedade, ela tende a duvidar da sua capacidade. Então, às vezes ela pensa, não, até existe o tratamento, mas para mim, eu não consigo, eu não tenho essa força de vontade, eu fui, sei lá, escolhido e comigo nada funciona, inclusive o tratamento da ansiedade para mim não funciona. Vocês conhecem pessoas assim? Teve alguém aqui, já cortou o nome, não sei se foi a Maria Paula, mas falou que já viu muito, principalmente em consultório, né? A Nhanhara, que está sempre aqui, muito obrigado, diz que conhece bem. Enfim, então realmente é muito comum. Inclusive, tem algumas pessoas que elas se irritam quando elas assistem conteúdos como esse, né, live, ou dica para melhorar a ansiedade, elas ficam um pouco irritadas porque elas sentem que parece fácil demais. E assim, elas pensam, nossa, só eu sei o que eu tô sentindo, como é que essa pessoa aí fala vai me dar uma dica? Só eu sei o tanto que é difícil, só eu sei o que eu já tentei tratar e eu não consigo, só eu sei o tanto que eu luto com isso, como eu queria não ter isso. Você acha? Às vezes você conversa com a pessoa, tenta ajudar, né? E se você não tem as técnicas adequadas, elas muitas vezes falam, você acha que eu queria sentir isso? Você acha que eu sinto isso porque eu quero? E se você é a pessoa que sente, é assim que você se sente, não é verdade? Então, realmente é algo muito amplo para ser discutido. Hoje vamos falar algumas verdades inconvenientes aqui. Eu sei que a gente não gosta de ouvir verdades inconvenientes, mas
Com esse tema que eu coloquei hoje, não tem para onde correr, vamos falar de verdades e inconvenientes, sim, tá? Não fiquem chateados comigo, mas vou ser bem sincera aqui hoje, tá bom? Bom, e eu acho que por hora é isso, né? Então, a pessoa ela se sente mesmo como se ninguém entendesse ela, como se ela estivesse sozinha, como se fosse uma dificuldade que é inerente a ela, que ela não consegue se separar daquilo. Muitas vezes acha que não tem mais jeito, ninguém entende ela. Se ela escuta que precisa de terapia, ela acha que as pessoas não querem saber dela, que não gostam dela, que estão delegando a amizade ou carinho para um terapeuta. Que terapia é coisa de gente doida. Infelizmente ainda tem muito esse mito, né? essa crença. Eu via demais isso nos consultórios quando eu, às vezes, ia encaminhar um paciente para o psicólogo e eles sempre muito resistentes, né? Não, mas eu não estou doida, doutora, você acha que eu estou doida? Então existem ainda também esses mitos que atrapalham um pouquinho. E muitas vezes a pessoa, ela sente tudo isso e ela ainda se julga e se culpa por não conseguir melhorar. A pessoa que sofre com ansiedade, ela é assim, a grande juíza de si, né? É uma juíza assim, impiedosa, ela se critica mesmo, se julga mesmo e se sente mal. Então, ansiedade e depressão, né? Depressão também tem muito isso. Enfim, então dito tudo isso, também é importante a gente ressaltar aqui, eu falo de tratamento de ansiedade, mas é muito importante a gente lembrar que a ansiedade, gente, é algo natural, tá? Então, quando eu falo de tratar a ansiedade, é aquela ansiedade patológica, ou seja, é aquela ansiedade que ultrapassa o limite do que é fisiológico, né? Ela deixa de ter aquela função que te protege, porque a ansiedade, ela tem, né? A ansiedade natural, fisiológica, ela tem esse papel, essa função de proteção. Mas quando ela fica exacerbada, quando ela está acima do limite do que é natural, normal, saudável, ela pode começar a trazer problemas, né? Geralmente vai, e aí a gente considera patológico, né? Tem gente que fala que é ansiedade tóxica. Nesse caso, é quando a gente trata. E são sobre estes casos que eu vou falar aqui, tá? Então, quando vocês me virem falando tratamento de ansiedade, sempre, gente, é ansiedade patológica, tá? Não quer dizer que vai extinguir a ansiedade, porque a ansiedade a gente precisa dela para sobreviver, tá bom? E eu tô vendo aqui um montão de coraçãozinho subindo. Muito obrigada, gente. Se você ainda não deixou seu coraçãozinho, clica aí um monte, deixa os corações subir, porque isso me dá uma energia enorme. É a forma que eu sei, ou pelo menos que me faz imaginar que vocês estão gostando do conteúdo. E é muito legal, né? Quando a gente trabalha de uma forma que a gente vê que as pessoas estão gostando, que é de interesse delas. Então, coloque aí, por favor, seu coraçãozinho, se você está gostando. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, né? Que pode se ajudar, clica aí no aviãozinho e manda para essas pessoas e chama elas para assistir, tá bom? Deixa eu só ver, eu vou tentar passar aqui, gente, os comentários, que a Maria... Tá. A Maria tá perguntando aqui como saber se é ansiedade ou drama. Ela não sabe se esse é o termo certo. E... Gente, peraí que eu tô tentando descer aqui os comentários. Oi, tá? E o João... perguntou, em outras palavras, quase que a mesma coisa, né? Quando saber que é ansiedade patológica. Ó, gente, eu já fiz algumas lives aqui sobre isso, tá? Não tô chamando a atenção de vocês, não é isso. Mas eu só quero explicar que isso é um conteúdo de mais de uma live, de 1 hora inteirinha. Então, se eu for falar tudo isso hoje de novo, a gente não fala que estava programado. Eu vou citar aqui sim, vocês vão ver que já citei, inclusive, alguns pontos, né, de como a pessoa se sente, mas eu vou citar ainda. Mas assim, se vocês quiserem, a gente pode fazer de novo, não tem problema nenhum. A gente marca, a gente faz de novo uma live só para essas diferenciações. Agora, é claro que isso aqui é só uma orientação, né? Inclusive, as duas pessoas que perguntaram são da área da saúde, então esse meu alerta não é para eles, porque eles sabem disso, mas para o pessoal que está assistindo aí que não é da área da saúde. A gente dá as orientações aqui em live, mas, gente, diagnóstico é feito em consultório, tá bom? Com profissional.
Mas a gente pode falar disso depois, tá bom, Maria? Tá bom, João? Mas vocês vão ver que ao longo aqui da live a gente vai citar um pouquinho também, certo? Então vamos lá, muito obrigado para todo mundo que entrou depois, que eu já tinha agradecido. Obrigado pelos coraçõezinhos, coloquem os coraçõezinhos aí. Manda um aviãozinho para algum colega, algum amigo seu que pode se interessar por esse conteúdo, tá bom? Enfim, então vamos lá. Por muito tempo, tudo isso que eu falei para vocês, né, todas essas formas de sentir, de ser deixado de lado, de estar sozinho, enfim, tudo isso, às vezes uma timidez excessiva, ciúme excessivo, enfim. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu sofri com isso, tá? Então, eu entendo muito bem quando essas pessoas veem a gente falar que existe um tratamento e que é possível e a pessoa fica desconfiada, né? Fica, mas isso não é pra mim, eu sou assim mesmo. Então, eu entendo, tá? Se tem alguém aqui que tá assistindo que é assim, eu entendo vocês, porque eu já passei por isso, tá bom? Inclusive, vamos falar hoje exatamente disso. São 3 fases que a pessoa que tem ansiedade patológica, ela passa, né? A maior parte delas. Algumas conseguem achar um profissional que orienta direitinho, a pessoa faz tudo direitinho e resolve, né? Como foi o meu caso. Mas uma grande parte, considerando a forma que a ansiedade é tratada no Brasil hoje, uma grande parte das pessoas não seguem esse caminho. Então, quais são os caminhos que elas tendem a seguir? Então, eu vou citar aqui 3, eu coloquei nomes meramente didáticos para vocês, tá bom? Quem me acompanha aqui sabe que eu faço sempre muita questão que as pessoas entendam tudo direitinho. Então, eu criei alguns nomezinhos didáticos só para ficar fácil de vocês entenderem. Então, os 3 tipos de pessoa, ou não seria tipo, mas assim, as 3 fases das pessoas, né, que percorrem quando desenvolve ansiedade patológica até chegar no nível mais alto, que vocês vão entender o que eu tô falando, nível mais alto de ansiedade, tá? Não tratada. Ou nos fracassos de tratamento, que seja. O primeiro tipo de pessoa é aquela que é autossuficiente. A segunda é a pessoa que está perdida. E a terceira é a desacreditada. O que é isso? Vou falar de um por um, tá bom? Então vamos lá. O que é a pessoa que é autossuficiente? A pessoa que é autossuficiente é aquela que ela tem sintoma, ela sofre com isso, mas ela não acha que isso é um problema, ela não consegue enxergar que isso é um problema, ou ela até já percebeu que se incomoda, mas ela acha que ela não precisa de ajuda, que ela vai resolver isso sozinha. E geralmente esse vai resolver sozinha ela vai deixando para depois porque ela tá bem. Ela é forte, ela se vira, ela dá conta e ela vai segurando, tá? Então, dentro desse autossuficiente pode ter aquele que ainda não identificou que tudo isso que ele está sentindo e passando é um problema, tá? E tem aquele que até começou a identificar, mas com o pezinho atrás. Ele ainda não aceita que isso é um problema para ele, tá bom? Até aí tudo bem? Vocês conhecem pessoas assim? Ou vocês que estão assistindo, tem alguém aí que se identifica com isso? Ó, para que você possa falar que se identifica, eu vou citar aqui alguns pequenos sintomas. Já falei de algumas coisas ali em cima, de pensamentos, né? Mas alguns pequenos sintomas que são muito comuns em quem sofre com ansiedade, tá? E se você sente tudo isso e de repente tem visto que isso tá te incomodando, que tá um pouquinho, começou a incomodar, tá acima do que seria natural, então começa a observar, porque talvez, não tô fechando diagnóstico de ninguém aqui, tá bom? Talvez você esteja desenvolvendo mesmo ansiedade, que seja interessante você já começar a trabalhar para não deixar ela evoluir. Então, assim, se é uma pessoa rói unha, o cabelo tá caindo demais, sempre irritada, dificuldade para dormir ou outras alterações no sono, né? O sono ruim, que às vezes tem a insônia, aquela que a pessoa não dorme, mas tem aquela que a pessoa dorme mal, ou tem a hipersonolência, então tudo isso aí pode acontecer, os distúrbios do sono, os distúrbios alimentares, né? E aí é quando a pessoa desconta a ansiedade na comida, ou então não consegue comer quando tá nervosa, e aí como ela fica nervosa com frequência, ela acaba comendo menos que deveria, perdendo peso, ou ganhando peso se ela for do tipo que desconta na comida. Irritabilidade, não sei se eu falei. Desculpa, gente, rasguei aqui.
Enfim, irritabilidade, uma fala acelerada. Vocês já viram que tem uma pessoa que começa a falar e não para, não para. Tudo bem, que eu sei que eu também de vez em quando dou uma disparada, mas é por empolgação. Mas vocês já viram, e isso é natural, tá? Isso aqui é natural, você falar um pouquinho mais acelerado quando você tá feliz, quando você tá empolgado, é natural. Agora aquela pessoa que tá o tempo todo, sabe aquelas pessoas que, elas, às vezes até elas mesmas falam assim, eu sou ligado nos 220, sabe? Então, isso aí merece uma atençãozinha, tá? Insegurança, uma timidez excessiva, história de problemas de em relacionamento, seja por ciúme excessivo, seja por querer dominar demais a pessoa, que isso demonstra uma insegurança que tá escondida, que às vezes a pessoa não enxerga que isso é insegurança, tá? Mas essa necessidade de dominar o outro é insegurança, é uma manifestação de insegurança. Porque se você está muito bem, muito seguro, você não tem necessidade de querer prender os outros para si, tá? Então isso não deixa de ser uma demonstração de uma certa dependência emocional. Então tudo isso aí acende uma luzinha de que talvez as coisas mereçam um pouquinho mais de atenção, tá? Talvez esteja saindo sim do que é fisiológico, do que é normal, se você tem esse histórico aí, tá bom? Dito isso, agora dá para responder, né? Mas tudo bem, se vocês não quiserem responder, eu super entendo. Mas vocês conhecem aí pessoas próximas de vocês que se apresentam dessa forma, ou vocês mesmos se sentem dessa forma, e que são pessoas que nunca entenderam que isso pode ser um problema, são pessoas que acham que isso é dela, ou são pessoas que acham que é dela e até pode ser que seja um problema, mas não precisa de ajuda, que vai resolver sozinho. Vocês conhecem? Enquanto vocês me respondem, eu vou dar mais um oi aí, porque já entrou muita gente acenando. Então, não tem como eu acenar aqui para todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Gente, coloca os corações aí, hein? Quanto mais coração vocês colocam, mais empolgado eu fico e mais eu falo. Vocês já viram, né? Então tá bom. Bom, então essa pessoa que apresenta tudo isso, ela não vai dar, gente, qual que é o erro mais básico, por que essa pessoa não vai conseguir tratar a ansiedade dela? Porque, o pessoal já tá apontando os dedinhos aqui. Eu não vou ler não, tá? Vou ler só, tudo bem que todo mundo pode ver, mas, enfim. Eu acho que todo mundo conhece alguém, tem em casa, né? Às vezes tem alguém mais próximo, um amigo, ou tem em casa, porque realmente é um número muito grande de pessoas que sofrem com ansiedade e um número gigantesco de pessoas que sofrem com isso e não entendem, não aceitam, não assumem. Enfim, atualmente, ainda mais agora nessa questão da pandemia, tem se falado muito disso, né? O Instagram tem muita gente postando sobre isso, então pode ser que isso alerte já, assim, essa educação, né? É uma educação mesmo, a pessoa ler sobre isso vai fazer com que mais pessoas se identifiquem. E é mais fácil a pessoa ler, vamos supor que ela tá lá no Instagram e aí ela passa e vê uma figurinha lá, uma figurinha que eu postei, sintomas da ansiedade. E aí ela lê aquilo de uma forma despretensiosa e ela se identifica, tem mais chance dela aceitar que aquilo é um problema, tá? Que se alguém, por exemplo, falaram aí, tem gente na minha casa. É mais fácil a pessoa sozinha ler, entender que isso é um problema para ela, do que se fosse alguém apontando o dedo para ela. Vamos supor que tem alguém na sua casa e você fala, nossa, você está sofrendo com ansiedade. A tendência é que a pessoa ela fique na defensiva na maior parte das vezes. E outra coisa, gente, essa pessoa que está nesse estágio aí da autossuficiência, quando é uma pessoa mais maleável, mais aberta, ela consegue, conversando, ouvindo, ela ouve mais, se ela tem aquele perfil de ouvir mais os outros, considerar o que os outros falam, então ela não fica presa nisso há muito tempo, porque quando um ou dois amigos começam a falar para ela dessa possibilidade, ela considera a possibilidade. Agora, aquelas pessoas que são mais, sabe, 880, que tem um pensamento mais, qual que é a palavra, gente? Sabe, quando a pessoa é isso ou aquilo, assim, ela não é uma pessoa muito aberta. Eu não queria usar o termo cabeça mais fechada, mas a palavra que eu queria usar sumiu. Então é isso, quando a pessoa tem a cabeça mais fechada, sabe, os pensamentos mais rígidos, era essa a palavra, os pensamentos mais rígidos. Então essas pessoas, elas tendem a ficar mais tempo, ou às vezes eternamente,
dentro desse padrão de sofrer com ansiedade e não aceitar que tem ansiedade. Tá? Aí ela já acha que aquilo é dela, ela acha que é porque ela tem uma personalidade forte. Gente que tem ansiedade adora se autodenominar de personalidade forte. Vocês já viram isso? Quem já viu aí algum amigo que aparentemente, é claro que vocês não estão diagnosticando ninguém, mas um amigo, algum conhecido que você suspeita, assim, tudo indica que ele tem uma ansiedade patológica e ele fala que não. Isso é personalidade forte. Sou assim mesmo. Então, é muito comum as pessoas se esconderem atrás disso, tá? Até porque essas pessoas que têm esses pensamentos mais rígidos, a cabeça mais fechada, elas tendem a ter mais dificuldade de falar sobre a questão emocional, sobre a parte emocional. Então, elas se fecham, elas querem se mostrar, foi até nisso que eu me inspirei quando eu coloquei o nomezinho de autossuficiente, querem se mostrar sempre muito forte, muito bem de si, muito autossuficientes, e elas sofrem caladinhas. Então, essas pessoas sofrem muito, elas vão desenvolvendo problemas cada vez mais graves, porque a ansiedade, ela gera looping, né? Quando a gente não trata, ela vai se retroalimentando e ela vai crescendo, ela vai gerando cada vez mais novos pensamentos, novos sintomas, novos comportamentos. Um alimenta o outro, isso aí vai virando uma bola de neve, né? Então, essas pessoas que não aceitam, elas tendem a realmente ficar cada vez pior e sofrerem cada vez mais, infelizmente, e muitas vezes fazer quem elas mais amam sofrer também, né? Porque quem convive com essas pessoas, à medida que elas vão piorando, vai ficando difícil a convivência, né? E o João tá perguntando se TOC tem relação com ansiedade. Completamente, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado de TOC, para quem não é da área da saúde ou não sabe, ele entra dentro das classificações de transtornos de ansiedade, tá bom? Então, é um tipo de ansiedade, sim. Inclusive, até mesmo a agorafobia, TOC, enfim, existem vários, tá? Vários transtornos dentro desses transtornos de ansiedade. A gente sempre fala aqui de uma forma muito mais, assim, mais branda não, mais geral, né? Mais ampla. Olha, gente, hoje as palavras estão boas de fugir, amplas, né? Então, a gente fala de uma forma mais ampla, mas a gente pode depois um dia fazer uma live aí explicando quais são os tipos de ansiedade para o pessoal, né? Assim, falando de uma forma mais específica. A Fabi tá perguntando aqui se a angústia tem relação com a ansiedade. Tem sim, tá? Pode ter, né? Não tô afirmando que sempre tenha, mas pode ter. Geralmente quem é ansioso, ele se sente incapaz, ou ele acha que ele nunca está preparado para fazer as coisas, então às vezes ele tem vontade de fazer alguma coisa, mas ele acha que não está preparado, então ele quer abraçar o mundo, ele quer estudar muito, se preparar muito, e aí ele acha que nunca está bom o suficiente, aí ele fica angustiado, aí ele acha que ele não dá conta de nada, que ele, sabe? E ele vai se enrolando todinho, de um lado, de outro, aí ele se desorganiza, aí às vezes ele procrastina, às vezes ele sente que o foco não tá legal para o trabalho, para o estudo, isso faz com que ele se enrole mais, e isso tudo, Fabi, gera angústia, sabe? Essa sensação de não estar sendo produtivo como gostaria de ser, essa sensação de não ser aquela pessoa que você gostaria de ser, né? Como eu falei, às vezes é muito tímido, enfim. Então, todas as consequências que essa ansiedade traz, elas geram angústia para a pessoa, tá? Como eu falei também, o ansioso, ele é um juiz muito rigoroso de si, então ele se cobra muito e ele se culpa muito. E isso também gera angústia, tá bom, gente? Então, enfim, esse foi o autossuficiente, é aquele que não entendeu ou não aceita que precisa de ajuda. Então, esse vai ficar difícil mesmo de tratar, né, gente? Como é que você trata alguém que não entendeu que tem um problema ou que não quer ajuda? Não tem como. O primeiro passo, tá? Então, o erro dessa pessoa, qual que é o erro dessa pessoa? Por que o tratamento com ela não dá certo? Não dá certo porque ela não entende que tem um problema. E entender, gente, pra tudo na vida, tá? Isso aí é pra tudo na vida de vocês, não tô falando de terapia. Se você quiser resolver um problema, a primeira coisa que você tem que saber é entender o problema. Existem frases aí, eu não sei de quem são, mas frases muito interessantes que falam o seguinte: se você conhecer muito bem o problema que você tem para resolver, 80, 90% desse problema já está resolvido, porque os outros 20 ou 10% vem mais fácil quando você conhece muito bem o problema que você tem. Tanto é que, dentro de toda a complexidade do tratamento da ansiedade, a psicoeducação é uma base, tá? O que é a psicoeducação? É explicar para a pessoa como é que a ansiedade funciona. Esse conhecimento dá um poder gigantesco. Então, conhecer o problema que você tem, para tudo na vida, ele te
aumenta muito a chance de você conseguir resolver aquele problema, tá? Então, onde é que essa pessoa autossuficiente erra no tratamento? Ele erra em não conhecer o problema que ele tem ou não entender que esse problema ele necessita de ajuda, tá bom? A Ju tá me avisando aqui que já foi meia hora, gente, hoje voou. Muito obrigada, Ju, porque senão eu ia ficar falando mais e mais aqui. Então, vamos passar pro próximo, tá bom? Ó, disso aqui que eu falei, tá tudo bem? Tem alguma dúvida até agora do que eu falei, gente? Eu vou dar um segundinho para vocês responderem. Enquanto isso, coloca os coraçõezinhos aí para eu ver que vocês estão gostando. Se estiver gostando, né? Certo. Bom, então, a gente já falou do autossuficiente. Vamos falar, então, da pessoa que está no segundo estágio. Então, qual que é a pessoa do segundo estágio? É aquela que ela entendeu que aquilo estava incomodando, que vai ser legal tratar. Então, beleza. Tô com uma ansiedade que não é natural, patológica, né? Subiu, tá acima do que deveria ser. Então, tô com uma ansiedade patológica, tá me atrapalhando. O que eu faço? O que eu faço? Porque já ouvi minha vizinha falar que tentou tratar e não conseguiu, já ouvi meu primo falar que também tomou remédio a vida inteira e não adiantou. Eu não sei o que eu faço, aí eu vi uma propaganda ali do remédio que ajuda, e aí eu vi uma outra propaganda ali de uma vitamina que é boa para ansiedade, e a pessoa fica meio perdida, não é? Tem alguém aqui que já passou por isso? Você entender, você achar que você quer ajuda, você precisar de ajuda, então você identificou o problema, você aceitou que para esse problema você vai precisar de ajuda para resolver, mas aí você não sabe o que você faz? E aí, o que acontece? A pessoa, nesse estágio, ela tende a ficar procurando pequenas resoluções. Então, ela procura assim, um atalho, ela procura uma dica, ela procura alguma coisa que funcionou com alguém, ela procura umas dietas doidas, porque... Ó, tem nutricionista aqui, vocês já viram, vocês são nutricionistas, dieta para controle de ansiedade. Dieta que a famosa não sei das quantas lá usou para tratar depressão. Pior, eles usam até o termo curar, né? Quando é essas propagandas maluquinhas. Então, assim, gente, eu não tô falando que a alimentação não é importante, não, tá? Inclusive, a alimentação entra no tratamento de ansiedade, a alimentação adequada. Mas o que eu tô falando é que o pessoal aí, a Maria, que é nutricionista, tá rindo aqui, falando que já viu demais. Não é isso? Tô mentindo? Não estou mentindo, tô falando sério, gente. Então, essas pessoas, quando elas estão aí começando a dar os primeiros passos, tentando ver para onde que vai, para onde que corre, para onde que pede ajuda, elas tendem a procurar esses pequenos atalhos. Coisas que são mais simples, coisas que elas não têm que sair tanto da zona de conforto para buscar, ou que até sai da zona de conforto, como uma dieta maluca, por exemplo, mas que parece algo milagroso. Então são as dicas infalíveis, as dietas mágicas, simpatia, massagem não sei lá das quantas que resolveu o problema de não sei quem. E aí essa pessoa fica meio perdida aí, pulando de galho em galho, tá? Aí até que ela escuta ali da vizinha que tem um chá, aí começa o chá, suplemento, né? Hoje também se vende muito suplemento com essa história aí de que suplemento que previne ansiedade, não sei o quê, e se você tem ansiedade vai resolver também, resolve tudo, né? É igual aquelas pessoas de interior que acham que chá de camomila resolve tudo também. Chá de boldo cura até câncer. Vocês já viram o pessoal falar isso? Então essa pessoa ela fica ali meio perdida. Por isso que eu coloquei esse apelidinho aí para ficar didático, tá? E ela fica tentando porque ela quer. Então ela escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, ela tenta, e aí tenta chá de camomila, chá de erva doce, chá de maracujá, suco de maracujá, e eu não tô falando que isso não adianta, tá, gente? Eu não sei, até se tem nutricionista aí, eu acho que talvez camomila, erva doce até ajuda, não tenho certeza. Agora, o maracujá eu sei, né, a passiflora eu sei que ajuda a dar uma acalmada, mas vai resolver essa ansiedade? A gente não vai. Isso é um problema já, que já está desencadeado, você tem que fazer um tratamento, você não tem que ficar tentando tirar um sintoma, tá? Então, assim,
Existem, inclusive, alguns medicamentos fitoterápicos à base de maracujá e que ajuda para algumas pessoas, mas não é suficiente, não é só isso, e a gente vai chegar lá. Deu para entender? Ficou claro? Quando eu citei aqui esses chás, maracujá, não é que não é para ser usado de forma alguma, tá? Dependendo da prescrição, né, do médico, do nutricionista, que você for acompanhado, um profissional, junto com outras partes da terapia, pode ajudar. Mas não é isso que o perdido faz. Ele fica procurando as diquinhas milagrosas, tá? E não existe, tá bom? Ó, até a Maria tá falando aqui. Auxilia, mas é pouco significativo se não houver mudança de hábitos. Falamos a mesma coisa. Muito obrigada, Maria. Gente, Maria, ela é nutricionista maravilhosa. Quem não conhece ela, segue ela lá. Enfim. A Hélida tá perguntando aqui, sou ansiosa, qual médico procurar? Hélida, depende. Seria legal você passar por algum médico, né? Pode ser um clínico mesmo, para fazer a identificação e para fazer também exclusão de outros problemas de saúde, tá? Tem alguns problemas de saúde, como, por exemplo, alterações na tireoide, o hipertireoidismo, que ele tem sintomas muito semelhantes. Na verdade, ele dá sintomas que são sintomas ansiosos, né? Sintomas muito semelhantes a problemas de ansiedade. Então, é sempre bom, tá? Antes de querer tratar a ansiedade, verificar se não tem nenhum problema de base ali causando isso. Feito isso, excluiu alguns problemas de saúde que poderiam estar causando isso, então vamos tratar a ansiedade. E aí, o ideal é você procurar, eu indicaria você procurar ou algum médico que esteja trabalhando nessa questão da saúde mental, da saúde integral. Hoje tem já bastante gente trabalhando com essa questão de saúde integral, tá? Alguns psiquiatras mais atualizados também já trabalham isso de uma forma mais integral. Psicólogos, tá? Eu gosto muito do pessoal dos psicólogos que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, mas a gente vai chegar lá, vou falar disso lá no final, tá bom? Então, vamos lá. Então, o perdido, ele vai fazendo tudo isso e os sintomas dele vai piorando, porque vocês lembram que eu falei que a ansiedade, ela vai crescendo como se fosse uma bola de neve e a tendência é sempre piorar. E aí vai chegar um momento que esse perdido, ele já tentou de tudo e nada resolveu. Então, o que ele faz? Ele vai achar que ele precisa de um psiquiatra, porque, gente, se tem alguém que aceita que é ansioso e começa a perguntar o que faz, o que as pessoas respondem? Você precisa de remédio. É isso que as pessoas falam o tempo todo, gente. Todo mundo fala, você precisa de remédio, você precisa de remédio, você tem que ir ao médico porque você precisa de remédio. É isso que as pessoas falam. E aí essa pessoa, ela acaba sendo vencida pelo cansaço, ela já não aguenta mais ficar com aqueles sintomas todos que estão aumentando, e ela vai ao médico. E aí se for um médico, que ainda existe, muitos, né, que não tem tempo, seja por trabalhar no SUS, ou não abraçou essa causa da saúde integral, né, da saúde mental de uma forma mais ampla, o que ele vai fazer? Ele vai te passar um remédio, e só. Ou às vezes não, às vezes ele te passa o remédio, te fala de todas as mudanças de hábito que você tem que ter, mas o retorno é só, sei lá, daqui quanto tempo você não faz, você deixa engavetadas essas orientações que ele deu, porque você está focando no remédio, enfim. E aí, no fim das contas, você vai fazer o quê? Tomar remédio. Então tá, toma remédio e mais nada. Quem me acompanha aí, e eu sei que tem gente que tá aqui que me acompanha, escreve aí pra mim, tomar remédio mais nada é um bom tratamento, gente? Tomar remédio e mais nada é tratamento adequado para ansiedade? Vai colocando os coraçãozinhos aí e escreve pra mim, o que vocês acham? Eu não vou poder ficar esperando muito, senão vai dar meu tempo, hein? Bom, não. Pronto, já tem uma pessoa que já respondeu certo. Muito bem, Marluce. Não. Não e não, tá? A Ju também. Não, isso aí. Ai, que orgulho, gente. Eu tô falando que nunca vai usar remédio? Não, não estou falando isso, tá? Tem alguns casos que o remédio é necessário. O médico vai avaliar. Mas o remédio não é necessário sempre e ele nunca é a única parte do tratamento. Ele é uma pequena parte do tratamento, tá bom? Para casos de ansiedade, tá? Não tô falando de outros problemas de saúde, não. Tô falando especificamente de paciente com transtorno ansioso e nada mais, tá, gente?
Então, o que que acontece? A pessoa que toma só remédio e nada mais, gente, a taxa de tratamento de melhora, né, de um tratamento eficiente, a taxa de melhora desses pacientes, vocês sabem de quanto que é? Em torno de 64%. Então, 64% dos pacientes que tomam só remédio e nada mais melhoram. Aí eles melhoram, né? Se ele estiver dentro desse 64%. Aí ele vai tentar tirar o remédio, porque afinal a ideia, né, se ele for a um médico cuidadoso que explica, o médico vai falar para ele, olha, vai demorar aí umas semanas para começar a fazer efeito, mas a ideia é que a gente não fique usando remédio para sempre, vai ser aí de 3 a 5 meses mais ou menos, a gente vai te acompanhar, vai ver, depois a gente vai tentar tirar. Então, se a pessoa foi lá, usou só o medicamento, passou os 3, 5 meses, ela começou a se sentir melhor, tira o medicamento. Vocês sabem qual que é a taxa de recaída para quem só usou remédio quando tira o remédio? 70%, gente. É muito alto. É muito alto. Ou seja, tratar só com remédio é um tratamento eficiente? Não. Aí o que acontece? Aí a pessoa tirou o remédio, piorou. Aí o que ela faz? Ela volta com o remédio. Aí ela volta com o remédio, toma ele um tempo. Aí chega uma hora que esse remédio não faz mais efeito. Aí o que ela faz? Ela aumenta a dose. Aí vai chegar uma hora que aumentou a dose, não tá fazendo mais efeito. Aí o que ela faz? Não pode mais aumentar a dose, já aumentou tudo que tinha que aumentar. Aí ela troca de médico ou ela troca de remédio. Geralmente as duas coisas juntas. E aí ela entra nesse ciclo, tá? E essa aí foi aquela que deu um resultadozinho com o remédio, né? Aí ela começou a entrar nesse ciclo. Aí ela toma remédio, aí o remédio não faz mais efeito, aí ela aumenta a dose, aí para de fazer efeito, aí ela troca de remédio, aumenta a dose e fica nisso aí. E aí chega um ponto que ela já usou tudo quanto é remédio que ela podia usar, não tem mais efeito, mas ela já passa a acreditar que ela precisa do remédio, mesmo que não esteja controlada a ansiedade dela, ela precisa do remédio porque ela acha que se tirar vai ficar pior, tá? Então ela fica com o remédio, sem o tratamento adequado, né? Sem a situação desejada, né? Resolvida, e fica nisso aí. E se mantém nisso. E fala que para ela não tem jeito, que ela toma remédio e continua ansiosa, né? E tem aquele lá do início que fez o uso de um medicamento, não resolveu, não tratou, ele vai entrar nesse ciclo também. Porque não tratou, aí ele troca de remédio. Aí não resolve, aí ele troca de médico. Aí esse médico vai, passa outro medicamento, até que vai chegar uma hora que ele entra no mesmo ciclo, ou ele abandona esse tratamento todo e fala que não tem como, que a ansiedade dele não tem jeito, que ele, enfim, que ele já fez de tudo. E aí ele entra, esse que fala que já fez de tudo, que já trocou de remédio, já trocou de médico, já fez tudo, entra no terceiro estágio, que é o desacreditado, tá? Então vamos lá, a gente falou do erro do primeiro estágio. Qual que é o erro? É não identificar que tem problema ou não aceitar que precisa de ajuda, tá? Porque ó, o tema hoje, né, o título que eu coloquei para vocês hoje era os motivos pelos quais você não consegue tratar a ansiedade. Então estou dando os motivos aqui. O primeiro, não identificou que tem problema ou não aceita que precisa de ajuda, né? Que é aquele autossuficiente. O perdido, qual que é o problema do perdido? Primeiro que ele fica buscando um monte de solução mágica que não funciona. E depois, possivelmente, ele vai buscar tratamento, vai usar só medicação de receita controlada, né? Medicação mais pesada, e vai entrar nesse ciclo vicioso que eu falei, tá bom? Esse é o erro. Por quê que isso aí é o erro? A gente vai ver daqui a pouquinho. E ele entrou no ciclo vicioso, e aí ele vira com o tempo o terceiro, o desacreditado. Gente, desculpa, eu chutei aqui. Pronto. O desacreditado. O que é o desacreditado? Acho que todo mundo tem alguém na família, ou enfim, alguém de idade que você conhece que fala: meu filho, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo. Nada resolve. Quem aí conhece alguém assim? O eu já tentei de tudo, pra mim não tem jeito. Existe demais, não existe? Esses foram os musos inspiradores do meu título da live de hoje. O já tentei de tudo, mas nada tem jeito pra mim. Sou uma causa perdida, eu sou assim mesmo, essa ansiedade é minha, eu sou assim. E aí ele volta quase repetindo as frases daquele primeiro lá, aquele que não buscou tratamento, né? Eu sou assim, é minha personalidade, nunca vai mudar, não tem o que fazer, não tem jeito, né?
já fiz de tudo. Esse já fiz de tudo, de vez em quando, ele vê umas coisas assim na televisão, ele tenta, sabe aquelas dicas mágicas? Aquelas mesmo que o perdido tenta no início. Então, o desacreditado, ele continua tomando os remédios dele, né? Que já virou os vícios lá, tá lá, ele toma os remédios. Muitas vezes ele convive, inclusive, com as consequências do uso crônico dessas medicações. Por exemplo, quem usa muito benzodiazepínico, eles começam com o tempo, né? Eles podem ter problemas graves de memória, algumas perdas importantes, né? Então, muitas vezes, principalmente o pessoal de idade, que já usa isso há muitos anos, eles convivem, começam a conviver com esses problemas e vai ficando grave, mas eles não largam a medicação, tá? Até porque benzodiazepínico, ele gera uma dependência química e psicológica, né? E o benzodiazepínico, o que acontece? Esse desacreditado, gente, ele começa a perder medo de remédio, tá bom? Ele começa a perder medo. Então, ele já usou todos os remédios que os médicos passou, ele já fez as dicas milagrosas, ele já fez as dietas milagrosas, ele já foi em um médico diferente. Aí, o que ele começa a fazer depois de um tempo? Aí ele já tentou ficar sem remédio, viu que não estava legal, tomou, viu que não resolveu, mas continua tomando. E aí, depois de um tempo, ele começa a trocar remédio controlado, com vizinho, com amigo, com parente. Eu já vi gente que pegou remédio do parente que morreu e estava tomando, porque não tinha receita do médico, e aí ele foi lá e pegou. Vocês acreditam, gente? Acontece. Então essa pessoa começa a perder medo de remédio, ela começa a misturar remédio que não podia misturar, e vai virando uma bagunça que só, e não resolve, porque ela tá só tomando remédio. E aí, geralmente, esses casos caem nos benzodiazepínicos, tá? E os benzodiazepínicos, depois de uns 14, 15 dias de uso contínuo, eles tendem a causar um vício mesmo. E aí, para tirar dos pacientes que usam isso, é complicado. E mais uma vez, eu estou falando que nunca vai usar remédio? Não estou falando isso. Só estou falando que existem casos e casos e que, infelizmente, no Brasil tem-se a cultura de achar que é só tomar remédio. Não é, tá bom? Ah, sim, a Fabi colocou uma coisa aqui, duas coisas muito importantes. Ela falou do ambiente, e o ambiente ele é um argumento muito usado, principalmente para o autossuficiente. Ele fala assim, com o estilo de vida que eu levo e que não tenho para onde ir, não tem como trocar de emprego, não tem como trocar de família, de filho, de esposa, enfim. Aí ele coloca a culpa no ambiente dele todinho. Nunca tem responsabilidade, ou ele não puxa a responsabilidade para si, é sempre externo, tá? Então, eles tendem a fazer isso. Eu tô falando que o ambiente não afeta, gente, é claro que o ambiente afeta, é claro que sim. Mas, imaginem uma pessoa totalmente, assim, equilibrada emocionalmente, que tem um autocontrole emocional, e uma pessoa totalmente, assim, que não tem esse autocontrole, que tá desequilibrada mesmo, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de estar precisando de ajuda, não consegue lidar com as situações. Qualquer pequena situação para ela é um grande problema, porque para o ansioso geralmente é assim. Aí você imagina essas duas pessoas em um ambiente que não está tão legal. Com certeza a pessoa que é ansiosa, que não tratou, ela vai ter muito, aquilo para ela vai ser muito mais difícil. A pessoa que está bem emocionalmente, que tem um autocontrole, ela vai às vezes, claro, sofrer uma vez ou outra ali com alguma situação, mas ela vai buscar resolver e ela vai agir para resolver. O ansioso não, ele fica rodando em círculo, sabe? Ele fica ali, cavando buraco, se culpando o mundo pelos problemas dele, enfim, e fica e não sai disso, tá bom? E a genética, ela tem uma influência de aproximadamente 50%. Então, existe sim uma influência genética, mas isso não é desculpa para não tratar, tá bom? A Tami tá me avisando aqui do horário. Muito obrigada, Tami. Então, vamos lá. Então, ficou entendido isso aí? E aí a gente vai chegar no erro maior, né? Que é o resumo de quem passou por todo esse caminhozinho. O primeiro erro, o pessoal que tenta... Gente, grudou um negócio aqui na minha mão. Acho que tava mexendo com durex, grudou um pelinho de roupa aqui na minha mão. Enfim, vamos lá, voltando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a pessoa que constrói todos, né, passa por todas essas fases aí que eu falei para vocês, o que ela não fez, gente? A Maria falou aqui, que é essencial, é a base do tratamento para ansiedade. Mudança de estilo de vida, tá? Tem que mudar estilo de vida. Por que as pessoas gostam tanto de remédio? Porque é muito cômodo, né? Acreditar em soluções mágicas é muito cômodo.
né? Mas não adianta, gente. E eu falo isso para quem me acompanha. Se você tá aqui esperando uma dica mágica, algo que vai resolver todos os seus problemas em 50 minutos, tá no lugar errado, não existe, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, se você quer tratar a ansiedade, você tem que ter uma mudança de estilo de vida. Que eu não vou falar aqui agora até pelo horário, mas assim, você vai ter que ter, são mudanças específicas, tá? Mas se você falar pra mim, eu já fiz tudo. Você já fez tudo mesmo? Vamos lá. Você já, ao mesmo tempo, aliou uma alimentação adequada, né, bem orientada por um profissional, com uma atividade física diária, ou pelo menos 5 vezes na semana, também orientada por um profissional, ao mesmo tempo que você fez terapia, ou buscou conhecer, fez uma psicoeducação, né, mas que geralmente é feita na terapia, ou em cursos que te ensinam isso. Então você buscou entender como sua mente funciona, como seus pensamentos funcionam, como ter mais autocontrole emocional. Você aprendeu a fazer meditação? E eu não estou falando aquela pocket meditação, aquela meditação guiada, aqueles negócios que o pessoal coloca na internet e que até tem seu valor, mas que não é isso que eu estou falando, né? Não é aquilo de fecha os olhos e veja, sinta seu pé, porque aquilo lá na verdade é mais um relaxamento do que uma meditação, na verdade. Então ajuda, mas assim, você aprendeu meditação? Eu tô acelerando, gente, por causa do tempo, tá? Aprendeu meditação? Aprendeu auto-hipnose? Fez tudo isso junto, ao mesmo tempo? Não? Então você não fez o tratamento correto de ansiedade. É por isso que não deu certo, gente. Aí não vai dar certo mesmo. E aí o pessoal joga a culpa na ansiedade, mas a culpa é no tratamento que não foi feito da maneira que deveria ser. Tá bom? Estamos entendidos em relação a isso? Coloca os coraçõezinhos pra mim, por favor. Quem gostou, quem tá gostando, a gente deve ter aí pouco tempo ainda, né? Quanto tempo que a gente tem? Eu queria dar uma dica que não é milagrosa, tá? Não é, mas é uma ajudinha, porque eu sei que o pessoal é viciado em dica, né? Tem gente que fala, teve live, mas não teve dica. Então, né, como se nem tivesse, né? Ó, a Malu está falando que só falta hipnose. Ai, que bom, muito bem. Gente, que horas são? Por favor. Pra eu ver se dá tempo de eu dar uma dicasinha rápida pra vocês. Bom, eu vou começar a falar. Se cair, se cair, já fiquem avisados que depois dessa live eu vou... A Gabi tá falando. Oi, Gabi, que bom te ver aqui. Depois dessa live eu vou postar. Gente, enquanto eu vou falando aí as coisas não técnicas, coloca o coraçãozinho aí, deixa eu ver. Se você gostou, claro, coloca aí, deixa eu ver que você gostou. Mas enfim, depois dessa live, eu vou tirar uma foto com essa roupa que eu tô aqui hoje, vou postar no meu Instagram daqui uns 2 minutos, 3 no máximo, dependendo de como tiver a conexão aqui. E, por favor, comentem lá, curtam e comentem o que vocês mais gostaram de hoje, qual foi a melhor sacada, tá? Porque assim eu vou começar a entender o perfil de vocês, o que ajuda mais vocês, quais são os tipos de conteúdo que vocês mais gostam. Então comentem lá qual foi a maior sacada, melhor aprendizado de hoje, tá bom? 2, 3 minutinhos depois da live, entra no meu perfil que vai ter uma foto lá e aí vocês comentam, tá bom? Ó, vamos lá, dá tempo então. Se cair enquanto eu estiver falando, paciência, tá? Mas olha só, vai dar tempo de vocês entenderem. Uma dica que não é milagrosa, que não vai resolver essa ansiedade uma vez por todas, mas que pode te ajudar. É uma técnica de relaxamento e respiração, tá bom, gente? É o seguinte, vocês vão puxar o ar, eu vou falar explicando, depois eu faço com vocês. Vocês vão puxar o ar, e aí quando puxar e estiver com o pulmão cheio de ar, vocês vão contrair, tenta contrair aqui, ó, os músculos do braço. Pode fechar até a mão e tenta contrair, como se você estivesse fazendo bastante força. E aí foca, se você conseguir contrair todo o corpo, melhor ainda, mas para quem não tem esse controle ainda, foque em um músculo, ou na mão, no braço, ou no braço inteiro, nos dois, e aí você contrai, contrai, contrai. E aí segura assim, ó, uns 5 segundos, 6 segundos, o tempo que você aguentar. E aí quando você soltar o ar pela boca, solta bem devagarzinho e relaxa tudo, sente relaxar tudo. Relaxa, relaxa, relaxa. Isso ajuda muito. Então vamos fazer pelo menos uma vez, vou fazer só uma vez por causa do tempo, tá, gente? Vamos lá, faz comigo aí. Puxa o ar, puxa, 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 puxa. Segura e contrai tudo. Segura, 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 contrai, contrai, contrai. Aperta como se estivesse segurando algo muito importante. Aperta tudo que você puder. Aperta, sente a barriga encostar lá nas costas. Aperta os braços, a mão e
Solta, relaxando tudo. À medida que você vai soltando o ar, vai relaxando o corpo inteirinho. Quem fez aí comigo, possivelmente deve ter entendido se fez certinho, que uma única vez já te dá uma relaxada boa, não dá? Você fez aí, comenta. Então você faz isso umas 6, 7 vezes, para aí uns 10 segundinhos, repete, faz umas 3 voltas de 6, 7 vezes. E aí vocês vão ver como vocês vão se sentir relaxados, tá? Para não falar que eu não dei uma dica, mas lembrem-se que não é milagrosa, ela só ajuda a relaxar. Tá bom, gente? Gostaram? Então, muito obrigada para todo mundo. Quem puder, tira um print aí para mim, me manda. Se puder também ajudar a divulgar, me marca. Se vocês não marcarem, eu não vejo, tá bom, gente? Muito obrigada para todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando. Daqui a pouquinho, entra lá no meu perfil, comenta na foto que eu vou colocar com essa roupa, qual que foi o melhor aprendizado, a melhor sacada, tá? Muito obrigada mesmo para todo mundo que está acompanhando. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem me falar algo, manda um direct. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? E vai colocando coraçãozinho aí se você gostou, até a live acabar, tá bom? E eu vou ficar aqui despedindo de vocês até acabar, gente. Alguém quer me falar mais alguma coisa? Quer falar, ficou alguma dúvida, gostou, não gostou? Eu vou tentar responder se der tempo. A gente deve ter aí, sei lá, alguns segundinhos ou minutos. Mas enfim. Mas ó, eu espero vocês lá no comentário, tá? Na minha foto. Quero vocês lá no comentário. Se você gostou, entra lá. Conta até 60 na hora que essa live acabar. Entra lá e comenta pra mim o que vocês mais gostaram de hoje, qual foi o melhor aprendizado de hoje. E outra coisa, gente, eu não sei se todo mundo aqui sabe, o Instagram não mostra o conteúdo que a gente posta pra todo mundo. Então não adianta você me seguir, pode ser que você me siga, você pode até gostar do meu conteúdo, o Instagram não adivinha isso. E ele não mostra para todo mundo, tá? Então, se você quer acompanhar o que eu tenho postado e eu posto todos os dias, entra no meu perfil todo dia e dá uma conferida. Geralmente eu posto à noite, tá bom? Não é sempre não, mas todo dia tem alguma coisa lá. E toda quarta-feira, às 9h30 da noite, estamos aqui, juntinhos, tá? Quem tiver sugestão de live, dúvida, manda pra mim, tá? Daqui uns dias eu vou fazer uma live só de dúvidas, só respondendo as dúvidas que o pessoal me manda, tá? Então, se você tem dúvida ainda, manda que eu vou responder. O João tá perguntando se a ansiedade é mais frequente em homens ou mulheres. Olha, eu já li as duas coisas, mas os estudos assim que mais confiáveis que eu já li fala que em homens o número é maior. Inclusive tem um estudo muito legal, eu posso até citar ele na próxima live, eu não lembro de onde. É de um lugar bem conceituado, não me lembro se de Harvard ou de onde, que outro lugar que é. Mas foi um estudo que eles pegaram alguns voluntários e colocaram dentro de uma sala sem nada para fazer lá, por aproximadamente 15 minutos. E aí eles falaram, você só tem que ficar aqui, quietinho. E ali tem um botãozinho. Era a única coisa que tinha na sala, era um botão que dava choque. E aí eles falavam o seguinte, o pesquisador falava o seguinte, você vai ficar aqui 15 minutos sem fazer nada, não tinha internet, celular, nada, televisão, nada. Você vai ficar 15 minutos aqui. Se você ficar esse tempo todo aqui, não apertar, ali tem um botão que dá choque. Se você não apertar esse botão, ao final você ainda vai ganhar um dinheirinho. Eu não me lembro quanto era, vamos supor que R$50, não lembro, tem tempo que eu li esse estudo. E, gente, por incrível que pareça, as pessoas, elas começaram a se dar choque. Uma boa parte das pessoas preferiram ficar tomando choque espontaneamente, deixar de ganhar o dinheiro que ia ganhar se não se desse choque, porque não aguenta simplesmente ficar quieto sem fazer nada. Com certeza essas pessoas não fazem meditação nem auto-hipnose, né? Porque se fizesse, elas iam adorar ficar 15 minutinhos ali, sozinhas, né? Quietinhas com elas mesmas. E nesse estudo, João, eles mostram que a porcentagem, eu posso olhar e falo para vocês depois qual foi a porcentagem certinha, mas a porcentagem de gente que se deu choque foi muito maior no sexo masculino do que no feminino, tá? Mas os homens, eles têm mais dificuldade para procurar ajuda. Geralmente as mulheres procuram mais, tanto você é estudante de medicina, né? Tanto você vai ver que mesmo na clínica geral, quanto na questão de saúde mental, as mulheres tendem a procurar mais ajuda. Tá bom, gente? Então é isso. Vou nessa.
para tirar minha fotinha, senão vai ter gente que vai sair e vai esquecer de voltar lá para comentar na minha foto. Então eu vou fechar já, que já deve estar realmente acabando. Um beijo enorme para todo mundo. Obrigada mesmo para vocês que estão aí me acompanhando. Coloca os coraçõezinhos, os últimos coraçõezinhos nos 45 do segundo tempo para eu entender que vocês gostaram. E beijo enorme. Qualquer coisa me manda um direct, tá bom, gente? Beijo e me marca se vocês postarem, postar foto, postar sobre a live, postar qualquer coisa, repostar meus conteúdos, me marca, que aí eu vejo e reposto também.